Meu nome é Patrícia Novaes de Oliveira, eu sou residente de terceiro ano de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Estou fazendo estágio na UTI neonatal do Hospital Júlia Kubitschek e eu vou falar hoje um pouco sobre a osteopenia da prematuridade. O artigo que eu utilizei para basear essa aula foi a osteopenia da prematuridade e os fatores nutricionais associados. É um artigo de setembro de 2022, publicado na BMC Pediatrics. Bom, a gente sabe que o nascimento prematuro, ele vai privar o recém-nascido do maior período de aquisição das reservas minerais ósseas dele, que ocorre entre 32 a 36 semanas de idade gestacional. Quanto menor a idade gestacional, maior vai ser essa privação dessa aquisição de minerais, então maior vai ser a prevalência da osteopenia. A incidência da prematuridade aqui no Brasil, ela chega a ser de cerca de 11 a 12% dos recém-natos. E dentre esses prematuros, a prevalência da osteopenia, ela chega a ser de quase 50% em todos os pretermos. A osteopenia da prematuridade a curto prazo, ela vai levar a consequências como fraturas e o raquitismo. E a longo prazo, ela vai ela vai levar a alterações posturais, a alterações de mobilidade, de aquisição de força muscular. Além disso, ela vai levar a um baixo ganho, né, estatural, vai levar a um pico de massa óssea também abaixo do esperado para a idade e um elevado índice de massa corporal. Além disso, outras consequências decorrentes da osteopenia da prematuridade é o baixo rendimento escolar, alterações de comportamento e baixa autoestima decorrentes de todas essas complicações que eu já falei. Então, o objetivo desse artigo era investigar os fatores nutricionais associados com a osteopenia da prematuridade durante a internação hospitalar. Esse foi um estudo de caso controle, ele foi realizado na UTI neonatal do Hospital Maternidade Assis Chateaubriand, no Ceará. Os dados foram coletados entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019. Foi uma população total de 115 recém-nascidos, sendo que 46 foram casos de osteopenia e 69 foram controles utilizados. Todos esses recém-nascidos, eles tinham idade gestacional menor ou igual a 32 semanas e eles tinham que ter um período de observação maior ou igual a 8 semanas. Foram excluídos casos cirúrgicos, casos que estavam com dados incompletos, anormalidades cromossômicas, anormalidades congênitas, outras doenças ósseas, erros inatos do metabolismo e fetos macrossômicos, filhos de mães diabéticas. As variáveis desse estudo foram, a variável dependente, então, foi a osteopenia. Como é que era feito esse diagnóstico da osteopenia? A osteopenia ela era diagnosticada com um rastreio realizado a partir de 3 semanas de vida e depois a cada 15 dias. Esse rastreio era feito com base em exames laboratoriais de fosfatase alcalina e fósforo. Então, para ter o diagnóstico de osteopenia, o recém-nato ele tinha que ter uma fosfatase alcalina maior do que 900 e um fósforo menor do que 4. As variáveis independentes utilizadas para relacionar com a associação com a osteopenia foram a suplementação com leite humano pasteurizado com acidez maior ou igual a 4, o total de calorias ingeridas por esses recém-nascidos, o total de proteínas, de cálcio, de fósforo, de zinco e de vitamina D utilizado pelos recém-nascidos, o uso de nutrição parenteral por mais de 14 dias, o uso de dieta enteral plena por um período maior ou igual a 14 dias, o uso de fórmula e de suplementação desses minerais que eu falei em cima e vitaminas que eu falei acima. O método utilizado. Foi utilizado uma análise estatística com um teste de Q quadrado e foi feita uma regressão primeiro bivariada para encontrar, dentre todos esses dados coletados, aqueles que tinham correlação com a osteopenia, que tivesse um P menor ou igual do que 0,2. Aí, a partir dessa regressão bivariada, foi montado um modelo de fatores hierárquicos, onde os fatores proximais, como está aqui nesse diagrama ao lado, os fatores proximais eram os fatores ligados diretamente ao recém-nascido. Os mais proximais eram os valores quantitativos, como o total de calorias ingeridas, o total de minerais, o total de vitamina,
E os fatores mais proximais também, depois desses quantitativos, eram os qualitativos, como o uso de nutrição parenteral, o uso de nutrição enteral, o uso de leite pasteurizado com acidez. Os fatores intermediários eram os fatores relacionados ao nascimento do pré-termo e os fatores distais são os fatores maternos. Com base após inicial essa avaliação, essa regressão bivariada, essa análise bivariada, foi feita uma regressão logística multivariada para encontrar a questão da associação desses fatores com a osteopenia da prematuridade. Todo esse estudo ele foi submetido ao Comitê de Ética da instituição e foi aprovado. E os resultados encontrados. Foram então, como eu falei anteriormente, foi utilizada uma população de 115 recém-nascidos, sendo que 46 foram casos de osteopenia e 69 foram controles. A idade gestacional média dos recém-nascidos desse estudo foram de 29 semanas. O peso foi, em média, de 1,146 e dentre os casos com diagnóstico de osteopenia, a fosfatase alcalina média foi de 1.400 e o fósforo médio foi de 4,56. A primeira tabela apresentada pelos resultados desse estudo, elas mostram as características sociais e clínicas maternas, e é possível a gente identificar que a média de idade das mães desse estudo foi de 26 anos, que a maior parte das mães desse estudo, elas tinham o ensino médio completo, a maior parte delas tinham emprego, elas eram casadas, na verdade tinham união estável, elas tinham feito um pré-natal adequado, não eram fumantes, a maior parte tinham de comorbidade na gestação, infecção urinária e pré-eclâmpsia, e grande parte delas também apresentavam um excesso de peso. A segunda tabela apresentada pelo estudo, ela mostra as características dos prematuros recém-nascidos e apresenta o resultado dessa regressão logística multivariada. Sendo assim, foram destacados do lado esquerdo, do lado direito da tabela, os itens que tiveram tiveram um índice estatisticamente significante, ou seja, um P menor do que 0,05 na análise estatística. E aí é possível a gente identificar que são eles: um Apgar menor do que 7, a idade gestacional menor do que 28 semanas, o peso ao nascimento menor do que 1 kg, a presença de sepse, a presença de broncodisplasia, a necessidade de suporte ventilatório invasivo, medicações utilizadas no CTI como antibióticos, diuréticos e metilxantinas, o uso de nutrição parenteral, o aporte pleno de nutrição enteral e o leite pasteurizado humano com acidez baixa. Todos esses índices que eu descrevi agora, todos esses fatores que eu descrevi agora, essas variáveis independentes, elas tiveram relação com a osteopenia da prematuridade com um índice de significância estatística. Além disso, o complemento dessa segunda tabela ainda mostra que todos os recém-nascidos que tiveram osteopenia da prematuridade, eles também apresentavam maior suplementação de fosfato tricálcico e apresentavam também uma taxa de suplementação maior também de proteína, cálcio, fósforo, zinco e vitamina D. Sendo assim, o artigo ele discute que a incidência de osteopenia da prematuridade encontrada nesse estudo, ela foi de 40%, que é algo similar com a incidência da osteopenia da prematuridade no mundo, que chega a ser, nos estudos americanos, europeus, de cerca de 43%. Os fatores relevantes encontrados nesse estudo, nutricionais relevantes encontrados em associação com a osteopenia da prematuridade, foram a acidez do leite materno. Foi visto que quanto maior a acidez do leite materno, havia correlação com a osteopenia da prematuridade. Sendo assim, os autores do estudo eles destacam que o leite materno, quando ele é deixado mais tempo entre a ordenha e a oferta para o recém-nascido, há uma maior produção de ácido lático e com isso há um aumento da osmolaridade desse leite e a redução da biodisponibilidade do cálcio e do fósforo. A proposta que os autores eles levantam é de que se
uma alternativa seria oferta mais precoce possível, ou seja, já ordenhar, a mãe já ordenhar o leite materno e já ofertar em seguida para a criança, para a gente não deixar reduzir essa biodisponibilidade de cálcio e fósforo, e também selecionar melhor o leite pasteurizado que vai ser ofertado para os recém-nascidos prematuros, né? Que seriam esses leites com menor tempo de armazenamento, para ter a maior biodisponibilidade desses minerais. Um outro fator nutricional que foi encontrado com relevância em associação com a osteopenia da prematuridade foi a alta ingesta de cálcio. Isso vai de encontro a um pouco que a literatura fala, né? Porque todos os recém-nascidos prematuros já de antemão já acabam recebendo uma oferta maior de cálcio, já sabendo que existe essa incidência maior da prematuridade, seja através da fórmula ou através de suplementação. E aí, nesse estudo, a gente encontra que a alta ingesta ela está associada a maior incidência da osteopenia da prematuridade. Então, os autores levantam que estaria isso relacionado à questão à biodisponibilidade dos nutrientes, a questão de que se a gente oferta muito essa suplementação, estariam realmente os prematuros absorvendo esses minerais que eles estão em déficit? Existiria, assim, um limite para essa absorção? Isso é uma questão que deveria ser investigada em estudos no futuro próximo. Outros fatores associados encontrados nesses estudos de relevância são o extremo baixo peso. A gente sabe que crianças que são CIUR, que têm um armazenamento menor de nutrientes, ela tem uma menor disponibilidade desses nutrientes e com isso elas vão incorrer mais na questão de déficits, inclusive no déficit ósseo, levando à osteopenia. A questão da sepse, que teve associação com a osteopenia, seria o excesso de antibióticos que iria atrapalhar a absorção de cálcio, fósforo, que altera a questão da flora intestinal e vai atrapalhar nessa biodisponibilidade dos minerais. O uso de ventilação mecânica e de sedativos também esteve associado à osteopenia. Seria porque a gente sabe que são prematuros mais extremos que estão associados e esses prematuros eles já vão ter maior comorbidades e com isso eles já vão ter mesmo a questão da osteopenia. E a falta também de um parceiro para a mãe, que foi um outro fator que teve associação com a osteopenia. E aí o autor destaca que às vezes a falta de um parceiro, de um suporte para a mãe, às vezes atrapalha na questão emocional e com isso atrapalha a questão da ordenha e da oferta de leite materno para os recém-nascidos. Os autores ainda destacam na discussão os pontos fracos desse estudo, que seriam o diagnóstico de osteopenia, ele foi realizado com base nos critérios laboratoriais e não em critérios de imagem, que a gente sabe que é o padrão ouro, e também que foi um estudo baseado numa análise de dados retrospectiva, e com isso a gente não conseguiu controlar outros fatores, como, por exemplo, a questão nutricional materna, né? Como é que estavam essas mães, como é que foi feito a passagem desses nutrientes para o feto e o tanto de armazenamento que eles tinham. Esses são alguns pontos fracos que foram destacados pelos autores. E é isso. Obrigada.